habilidade super importante, tanto para pessoas como para empresas. É através do líder, né, que a empresa ela atinge seus resultados. Então, a forma desse líder gerir a sua equipe, engajar a sua equipe, faz com que ela alcance com mais facilidade ou não esses resultados. Cada vez mais as empresas buscam desenvolver as suas pessoas para que sejam bons líderes, para que com isso a gente tenha objetivos alinhados, repasse da cultura, resultados alcançados e por aí vai. Todas as pessoas elas podem ser desenvolvidas para serem bons líderes. Para isso a gente precisa estar atento, sim, ao que é necessário. Algumas pessoas precisam de um conhecimento maior técnico para desenvolver o trabalho, outras precisam de um conhecimento mais voltado para o comportamento e para suas atitudes. Hoje, a liderança é fundamental em qualquer empresa. Então, todas as pessoas que quiserem ser líderes, elas têm capacidade sim de se desenvolverem. Tem que acreditar. Existem várias teorias da liderança. Algumas definem que existem traços de liderança, ou seja, características. Outras definem estilos, como que a gente já ouve muito no mercado, líder autoritário, líder democrático, líder liberal. Eu gosto muito de ir pelo viés da inteligência emocional e da neurociência. Elas colocam que existem dois tipos de líderes, o líder ressonante e o líder dissonante. O líder dissonante é aquele líder que trata as pessoas um pouco mais distantes emocionalmente. Geralmente parecem pessoas um pouco mais frias. E aí esse tipo de líder, o que ele para poder ele conquistar, né, para ele poder gerir essa equipe, ele usa muitas vezes do medo. E além disso, como recompensa pelo que aquela equipe entrega, aí ele acredita que a única recompensa possível é aquela recompensa financeira, através de prêmios, através de status e por aí vai. O que acontece quando eu tenho um líder dissonante na empresa é que eu gero medo e insegurança nessa equipe. E aí, com isso, o impacto que ele vai gerar, muitas vezes, é um impacto onde eu vou ter um custo maior dessa empresa com a questão de retrabalho, por conta de doenças, pela questão de baixa produtividade. Então, ou seja, é um líder que muitas vezes ele gera uma desarmonia na empresa. Já a liderança ressonante, o que eles colocam é que é uma liderança com foco na empatia. Então, o que é isso, né? Ele acredita que ele tenta conhecer o outro, entender o outro como uma pessoa que tem emoções e que essas emoções são capazes de afetar a motivação dessa pessoa e, com isso, a produtividade dela. E aí, esse líder, ele vai gerir essa pessoa não mais pelo medo como dissonante, mas em cima de uma visão de propósito, que é uma visão de longo prazo. Esse líder ressonante, o que eu acho muito bacana é que ele entende a recompensa, claro, a recompensa financeira é importante, mas o que ele mostra para a sua equipe que o que vale é a possibilidade de você aprender, o reconhecimento, o engajamento, porque isso, na verdade, são os pilares da felicidade. E com a felicidade, a gente está falando em ações, em emoções positivas dentro da empresa. Então, o ambiente, ele é muito mais propício a uma melhor produtividade, a uma maior satisfação e por aí vai. Hoje as empresas falam muito de engajamento. E aí, o que é engajamento? Engajamento, ele é fruto de duas variáveis. A gente fala do desafio e a gente vai falar da competência. Quando eu tenho um desafio de acordo com a competência desse meu colaborador, eu engajo ele.
Por quê? Porque a entrega dele é de acordo com aquilo que a gente tinha de expectativa. Então ele fica feliz com o resultado do trabalho dele. Quando eu tenho um desafio que é muito complexo, mas a pessoa ainda não tem essa competência toda desenvolvida, o que eu gero nessa pessoa muitas vezes? A frustração. Ela fica com medo, porque ela não sabe o que ela está entregando, se o outro vai gostar, como que essa liderança vai perceber. Quando eu tenho um desafio muito baixo, assim, uma coisa muito simples, uma atividade muito simples, e a pessoa tem muita competência, eu estou gerando desmotivação nessa equipe. Então, o líder ressonante é aquele líder que está muito próximo da sua equipe, porque ele tem que entender se aquele colaborador ele já está pronto, se ele precisa ser desenvolvido ou não, e ele tem que entender dessas atividades que a empresa requer e necessita para que ele possa ajudar a conseguir esse engajamento. Então, é um líder que está muito mais próximo da sua equipe. Então, eu gosto muito de usar esses dois estilos. Quando você fala de líder democrático, líder autocrático, isso é algo que todo mundo meio que conhece. Eu acho que isso é relevante, sim, para quem está estudando administração ou qualquer outro curso de gestão. Mas a gente entender quando que você está falando do foco, onde é o foco dessa liderança, se são em pessoas ou não, a gente começa a mostrar qual é essa diferença, principalmente nos resultados. Pensando através da questão da neurociência e da inteligência emocional, o líder é aquele ressonante e o chefe é o dissonante, porque a chefia foi usada por muitos anos, né? Foi construída dessa forma, onde a gente precisava pensar em processos, a gente tinha que pensar com esse viés mais do não pessoal. E aí, com isso, o que acontece? Quando eu tenho um chefe que é dissonante, né, que ele é um dissonante, ele geralmente é um centralizador, ele muitas vezes ele é autoritário, porque ele se preocupa mais com o processo do que com as pessoas, então ele quer que as pessoas façam conforme ele entende que é melhor. E já isso é totalmente diferente de um líder. O líder, ele tem que ser ressonante, ele tem que acreditar no poder de desenvolvimento das pessoas, na capacidade das pessoas em realizar. E esse é o grande impulsionador, né? Esse líder, ele tem que ser um grande inspirador para essa equipe. Então, na minha visão, essa é a grande diferença entre um líder e um chefe. Trabalhar aqui na Baker, né, como uma das líderes, lógico que tem desafios como qualquer outra empresa, né? Nós temos uma cultura que muitas vezes a gente tem que fazer adequações, a gente tem que alinhar o tempo todo os objetivos junto com a equipe, principalmente alinhar esses objetivos aos nossos valores que nós pregamos, né? A Baker Tilly, ela tem unidades de negócio muito focadas em auditoria, consultoria, contabilidade. Então, o que isso gera para a gente, né? A gente tem que ter um senso ético muito grande, a gente tem um senso de prestação de serviço muito grande. Então, esse é um dos desafios, né? Da gente poder alinhar esses objetivos com a equipe e, claro, né, como qualquer gestor, eu quero engajamento da equipe. Então, tem que ser uma liderança próxima, não é simples, né? A gente, é um exercício, a liderança é um grande exercício. Diariamente você tem que pensar o que você fez hoje de bom como líder, aonde que você errou, porque a gente erra como líder sim, né? Seja pela atribulação do dia a dia, a rotina, a questão da falta de uma gestão melhor do nosso tempo, e aí a gente acaba reclamando que a gente não tem tempo e tudo mais. Mas isso tem que despertar em todos nós, e aí eu acho que esse é o meu grande papel aqui, é despertar nos demais líderes essa reflexão. Você foi um bom líder hoje?
Como que você pode fazer diferente amanhã? Eu acho que é esse o meu papel aqui. Para ser um bom líder, é importante que a pessoa seja flexível e adaptável. Porque flexibilidade e adaptação, ela nos ajuda na tomada de decisão e ela nos mantém aberto a mudanças. A gente, nesse atual cenário de mundo, de mercado de trabalho, que está o tempo todo mudando, nessa volatilidade e tudo mais, nessa incerteza, isso é fundamental hoje. Comunicar-se bem. O líder, ele precisa ter essa habilidade, porque a partir do momento que ele se comunica com clareza com a sua equipe, ele gera um maior relacionamento com essa equipe, ele deixa todas as orientações, de certa forma, mais expressas, mais visíveis, mais claras, mais transparentes, que é o que eu acho que todas as equipes hoje buscam. Um outro ponto é aprendizado. Ele tem que aprender e inovar. O líder, ele tem que construir dentro da sua empresa uma cultura de aprendizado. A gente tem que nutrir as pessoas a quererem aprender sempre, porque só assim eu vou conseguir desenvolver uma cultura de inovação, aberta a novos conceitos, a novos temas, as modernidades que hoje o mercado nos impõe e nos exigem. Então isso é muito importante. Feedback. É uma coisa que todo mundo sabe que é importante, mas é tão difícil a gente ver isso. Por quê? Porque isso é papel do líder, dar feedback. É ele que tem que identificar quais as competências que as pessoas e a equipe têm, ajudar essas pessoas e essa equipe a desenvolvê-las, porque só assim a gente vai potencializar esse time. Então, o líder, ele tem que estar muito atento a dar feedback. E não é feedback pontual, anual, como a gente vê em alguns lugares. Você tem que dar feedback a todo momento que você percebe que isso é importante. Ser empático, né? Ser empático não tem como ser diferente. Se eu não olho o outro e entendo o outro como uma pessoa que tem emoções, e eu entendo que essas emoções, elas sim mudam o dia a dia dela, transformam a motivação, transformam a rotina dela, como que eu vou poder ser um líder dessa pessoa? Então eu tenho que me aprofundar, eu tenho que entendê-la e aprofundar nesses sentimentos para poder geri-la melhor. Eu acho que são essas as dicas que eu daria para as pessoas que querem ser bons líderes.